Fala galera, beleza? Então nesse vídeo vamos falar um pouco a respeito desse assunto que é como trabalhar mais rápido com a minha CNC. Então o mais rápido significa o quê? Trabalhar ou realizar um trabalho em menos tempo, ok? Então não necessariamente no caso de uma CNC a gente precisa movimentá-la mais rápido. Por quê? A gente trabalha na CNC com passes. Então, eu tenho aqui uma peça de 15 milímetros. Se eu recorto ali, eu estabeleci que cada passe que ela vai recortar a peça é 2 milímetros, isso significa que naquela velocidade ela vai dar 8 passes e vai fazer o recorte da peça. Tá ok? Para trabalhar mais rápido sem aumentar a velocidade, eu aumento o que? A profundidade do passe. Tá ok? Se eu estava trabalhando com passe de 2 milímetros, ela precisou dar 8 passadas para recortar ou para atravessar o material. Se eu coloco um passe de 4 milímetros, ela vai demorar metade do tempo. Ela vai trabalhar na mesma velocidade, mas vai dar apenas 4 passadas. Óbvio que é preciso adequar a capacidade de trabalho ao seu equipamento. Não adianta tomar como referência o equipamento que outra pessoa utiliza. Será que o equipamento dele é exatamente igual ao seu? Os motores é exatamente igual? O sistema de tração é igual? A alimentação é igual? Os drivers é igual? Você tem que fazer testes, tá? Só quero deixar essa referência, não foque tanto na velocidade, até porque quando a gente fala em motor de passo, a velocidade vem a ser um problema. Porque motor de passo, depois que ele excede uma determinada rotação, ele perde torque. Então, em determinada rotação e tal, ele tem 19 kg de força, ele tem 20 kg de força lá. Só que passou dali, começa a cair. E quanto mais alto, menos força. CNC Router é um equipamento que precisa de força de tracionamento para a execução do trabalho. É diferente de uma laser, é diferente de uma plasma, que a única força que ela precisa fazer é a força de deslocar a estrutura. Aqui, às vezes a pessoa fala, mas é uma fresa tão fininha e tudo mais, nem parece que está fazendo força, mas dá para você ter uma percepção disso. Deixa o material solto, desce ali na profundidade do passo o material e em vez de movimentar a máquina, puxa o material, você vai ter uma percepção de quanta força a máquina precisa fazer, tá? Mas só fica essa observação, então faça testes, tá ok? Às vezes a pessoa acha que eu preciso trabalhar com um passezinho de 1 milímetro, de 2. Será que a minha máquina teria capacidade de ir além disso? Será que não está sobrando força? Já que aumentar a velocidade às vezes é um problema. Na configuração que eu tenho aqui, por exemplo, eu estou trabalhando com 1000 e 1000. 1000 e 1000. Dá para aumentar a velocidade? Na velocidade livre a máquina vai. Mas quando coloca na prática não vai. Tá? Na velocidade livre eu consigo chegar até 2000 milímetros. 1500 ainda com força nos dois eixos, X e Y e X. Porém, aqui a gente tem a seguinte condição. Aqui eu tenho um motor que um eixo que no X ele tem fuso de esfera. Eu tenho força de tração nele até 2000 milímetros. Muita força. Só que no Y aqui está um fuso trapezoidal e 2000 fora de questão. 1500 ele ainda tem força, mas na prática, quando coloca a máquina para trabalhar, aí está utilizando simultaneamente vários motores, pode ser que em determinado momento esteja utilizando os 2, em determinado momento esteja utilizando os 3, ela não dá conta. Então eu estou limitado pela velocidade a 1000. Para trabalhar rápido eu estou limitado a 1000, porém na profundidade do passe eu consigo trabalhar com passe de 2 e com passe de 4. Aproveitando o vídeo e já entrando num outro assunto, o que pode acontecer quando você aumenta o passe quando, por exemplo, a sua estrutura não é muito travada?
o erro de folga pode aumentar. Que é o erro, tipo assim, quando você força a máquina aqui, ó, se você deixar ali, vamos supor que você deixa aqui paradinho, só para ter uma referência. Se você forçar, você percebe que a fresa ela se movimenta, isso é um erro de folga. Um erro de folga. É um erro que não se amplia. Não importa se eu cortar uma pecinha, digamos, de 4 centímetros ou uma de 40, vai sair com erro igual, trabalhando na mesma condição de passe e na mesma condição de velocidade. Se eu aumento a profundidade de passe, a tendência é que esse erro de folga aqui em função de tensionamento, já que está tracionando aqui, a tendência é que ele aumente também, tá? Então, o que você pode fazer? Por exemplo, no Aspire, eu até ensinei como faz isso no vídeo, existe a possibilidade de você gerar o arquivo já com compensação de erro de folga, tá? Se eu tirei a medida aqui, ó, por exemplo, vamos ver essa daqui. Tirei a medida dessa peça. O desenho original, 40 e interno, 20. Só que eu recortei aqui com passe 2, tirei a medida e está dando 40 milímetros.3 e 40.3. E interno, 19.7. Então, tá, para recortes externos, está aumentando ou está ganhando ali 0.3 e interno está menor, ou seja, menos 3. Eu sei que o erro que a minha máquina está apresentando de folga é 0.3 com passe de 2. Na hora de gerar o arquivo de corte lá no campo de compensação, eu coloco metade do valor do erro, tá? Se eu coloco lá 0.15 do fator de compensação, aí tem que observar. No vídeo eu estou explicando certinho, é só procurar aí como gerar o arquivo com compensação de folga no Aspire. Então você tem que estabelecer o valor que é metade da diferença. Só que daí observando, obviamente, que digamos, lá você pode colocar tanto o valor positivo quanto negativo. Porque quando você coloca a compensação de folga, se é por dentro, você está colocando a compensação de folga, ele pode diminuir aqui, ele pode diminuir ou ele pode aumentar. É nessa questão que você observa lá se é positivo ou negativo. Mas aqui, se a gente colocou com 20 e está saindo menor, a gente precisa que na hora de gerar o percurso lá, ele seja um pouquinho mais para fora. Tá? Então a gente precisa aumentar aqui o diâmetro do percurso para essa compensação. Já pelo lado de fora, se a peça está saindo maior, a gente precisa diminuir a compensação do percurso. Tá? Então a compensação vai diminuir. Aí tem que inserir os valores. Mas no outro vídeo eu estou explicando certinho. Só estou mencionando para ficar de referência aqui no vídeo, já que o vídeo era como trabalhar mais rápido. E também, já aproveitando nessa questão de, às vezes pode ser de fato que a sua máquina esteja com um erro de calibração. E lá no canal tem até uma planilha que eu desenvolvi para ajudar a fazer a calibração sem muitos cálculos nem nada. Você insere o valor do passo atual, você coloca o valor do teste, você vai tirar a medida inicial, vai fazer a movimentação com base ali, eu vou fazer o teste por 100 milímetros, tira, coloca lá, já vai sair o resultado exatamente dos passos que você precisa colocar para ter a calibração perfeita, ok? Então basicamente é isso, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Lembrando que para quem não viu, tem todo o processo da modificação que eu estou fazendo nessa máquina. A princípio ela está com 3 motores e depois ela vai receber 4. Está com a princípio Arduino CNC Shield Driver DRV8825 e depois vai receber os drivers TB6600 e tá tudo lá no canal. Se quiser é só dar uma procurada, beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!